Teologia da Missão e Ministério. Vamos falar então parte por parte agora. Por que um ministro ele tem que ter uma boa formação teológica e dominar o nível básico, médio e o de graduação? Eu coloquei aqui em ordem alfabética. A gente começa com a administração eclesiástica. Ora, a administração eclesiástica é a matéria que ela se preocupa com a igreja enquanto organização. Por isso é a administração eclesiástica. É você ter uma boa ideia de como administrar socialmente a igreja, saber que ela é uma entidade social, que ela tem um CNPJ, que ela responde perante a sociedade, que existem leis que estão acima dela enquanto igreja de todos. A administração eclesiástica ela vai falar para você sobre os ministérios, estatuto social, regimento, vai falar sobre livro ata, livro caixa, os postos eclesiásticos que você pode criar ou não, as adaptações, patrimônio, como que entram os membros, como que os membros eles são retirados do rol de membros. Então essa é a parte seca mesmo da igreja, é ver ela como uma entidade humana, somente humana e nada de divina. Dá até para a gente dar uma dourada na pílula, na verdade, porque quando a gente está num curso teológico a gente não quer eliminar o lado assim fantástico e espiritual. Só que um teólogo ele tem que se deparar justamente com o problema que é administrar uma igreja, que não é fácil de forma nenhuma administrar a igreja, por mais perfeita que ela seja. Se fosse perfeita nem precisava de administrador. É um cargo que está previsto sim nas Escrituras, porque é um dom do Espírito Santo. Aquele que administra, dizem as Escrituras, tem que fazer isso aí com zelo, com cuidado. Segunda doutrina que um teólogo vai dominar, qual que é a sua angelologia? O que você sabe sobre o mundo dos anjos? A origem deles, a queda deles, se existe redenção, qual que é o seu ministério, qual que é a diferença entre os anjos do Antigo Testamento e os anjos do Novo Testamento, a troca de turnos dos anjos, saber se eles se transformaram em demônios ou não, se os demônios são outra categoria de seres, qual que é a relação dos anjos com a igreja, por que as cartas do Apocalipse são destinadas aos anjos, quem são aqueles anjos do Apocalipse, como que eles atuaram no ministério de Jesus e dos apóstolos, como que eles atuam hoje. Aí você vai para um mundo fantástico. Quem estuda angelologia precisa aprender sobre demonologia, satanologia e luciferianismo. Só que essas aqui são escalas dentro da angelologia. Significa, você faz um catadão geral quando você estuda angelologia e depois você vai estudar separadamente demonologia e satanologia. E dentro da satanologia vai surgir o luciferianismo, que é uma espécie de redenção de Satanás. Você vai descobrir isso aí, que é um movimento para redimir o diabo. Bom, a gente vai pregar, aí não tenho nenhum domínio sobre esse tema, prego somente aquilo que eu ouvi falar, o que eu acho, e o que é bom da formação teológica. É esse espaço onde o professor comunica uma ideia, faz uma citação de bibliografia para vocês, e ao mesmo tempo vocês podem parar e questionar, e fazerem a sua própria investigação. Eu não venho para um espaço teológico, isso vai me faltar, esse lugar interativo e de discussão. Olha só, administração, angelologia e antropologia, que pode ser antropologia bíblica, antropologia teológica, antropologia missiológica. Quando a gente coloca aqui antropologia missiológica, é entender o homem como sendo alvo da salvação de Deus. É como um missionário entende a figura humana. Você estuda ao mesmo tempo antropologia e missiologia. Depois você vai poder separar essas áreas, antropologia para um lado, missiologia para o outro lado. Mas a princípio você estuda os dois juntos. É o homem que vai ser alcançado pelo missionário. E se o missionário ele pode alcançar aquele homem, o africano, da mesma maneira como ele alcança o indiano, como ele alcança o israelita, como ele alcança o brasileiro ou o americano. A antropologia missiológica vai mexer com os costumes da sociedade,
com a sua cultura, com a sua religiosidade, com as suas crendices e também com o seu desenvolvimento tecnológico, científico, econômico, tudo que diz respeito àquele cidadão que você quer trazer para dentro do reino de Deus. Antropologia missiológica. Eu quero que vocês mantenham aquela imagem que eu falei a princípio. Aqui está a turma no nível rasteiro. Aí começa a tua formação. O pessoal continua aqui. E você já está adquirindo um cabedal de conhecimento distinto. Depois você vai e faz cristologia. E o que você descobre é que existe um Cristo da pregação, que ele é um parente do Cristo supersticioso. Existe um Cristo que anda de púlpito em púlpito, que não é um Cristo bíblico, ele é um Cristo da superstição popular. Aí você fala o seguinte: eu não tinha visto isso antes, eu não tinha enxergado isso antes. E não vai enxergar, por quê? Ele anda de púlpito em púlpito. Ele é um Cristo retirado das leituras do Novo Testamento. Só que existe uma leitura chamada leitura teológica, um Cristo teológico. E o Cristo teológico, ele é o Cristo das Escrituras, só que ele é pensado teologicamente. Você fala, mas isso é possível? Sim, cristologia vai ensinar para você a pré-existência de Jesus, os atributos naturais de Jesus, a encarnação dele, a sua obra, os seus sermões, os seus milagres, as suas profecias. Vai estudar de uma maneira panorâmica, Antigo e Novo Testamento, o que foi profetizado antes e o que foi profetizado depois, e depois você vai ver a comparação entre o Cristo de Mateus, Marcos e Lucas e o Cristo de João. Aí você vai fazer uma comparação entre o Cristo de João e o Cristo de Paulo. É um só Cristo, mas cada um deles apresenta um retrato diferente da mesma pessoa. O que acontece com você? A sua pregação e o seu ensino começam a ser mudados. Olha você subindo aqui, ó. Você já está em cima da linha. Com essa pequena quantidade de conhecimento, você já está em cima da linha. E aqui é a turma aqui embaixo, vendo o seu crescimento. Se você não está participando de uma igreja que aumenta o nível, quer dizer, não é só você, é todo mundo, aí você vai ficar isolado em cima da linha. Você já está isolado em cima da linha. Você já está com dificuldade aqui. Aí você estuda eclesiologia, que é diferente de administração eclesiástica. Porque a eclesiologia estuda a igreja como fenômeno divino, como revelação de Deus, como casa e morada de Deus, como ela foi estabelecida por Jesus e pelo Novo Testamento, eclesiologia. Aí você vai procurar, vai fazer um contraste entre o quê? Entre esta igreja que você está administrando e esta igreja que é o modelo do Novo Testamento. São duas matérias que elas conversam uma com a outra, mas essa aqui é a igreja idealizada, estilizada, espiritualizada. Nessa daqui o Espírito Santo habita, nessa aqui os ministérios funcionam perfeitamente, os problemas são solucionados espiritualmente. E nesta outra aqui, essa aqui é a máquina que emperra, é a máquina que hoje funciona e amanhã estão derrubando o prédio dela. Essa aqui paga imposto, essa daqui não. Quer dizer, eclesiologia serve para você diferenciar a igreja como máquina e a igreja como corpo de Cristo. E uma outra matéria que eu considero assim, piloto, tá? Para o ministério, que é a educação cristã. Como que eu vou fazer uma formação teológica sem passar por educação cristã? Como? Porque aqui é a famosa didática. Eu posso ensinar tudo para os crentes? Posso. Mas como que eu vou ensinar tudo para os crentes? Metodologia. Então, eu tenho didática, tenho metodologia, e essa metodologia vai me ensinar que eu tenho que ensinar de uma maneira para as crianças, de uma outra maneira para as mulheres, de uma outra maneira para os homens, de outra maneira para os ministros. Eu tenho que ensinar de maneira diferente na dominical, de uma maneira diferente no seminário. Eu tenho que usar dialética em alguns pontos, em outros pontos meu ensino ele tem que ser disciplinar, ele tem que ser confessional. Educação cristã é a metodologia. Você pode ensinar tudo, de A a Z, mas aqui está a matéria que vai dizer como funciona. Ela começa dizendo qual que é a história da educação e tenta se formar uma teoria da educação cristã, tá bem?
E por que tentar formar uma teoria? É porque, infelizmente, não é todo o ramo cristão que valoriza o ensino. Só que Cristo ele disse, né? Vocês irem por todo mundo e ensinai a guardar tudo o que vos tenho mandado. Quer dizer, você tem que pregar e você tem que ensinar. Começa por aí. Tenta se formar uma história da educação cristã, depois tenta se formar uma teoria da educação cristã e depois procura se aplicar essa teoria através das metodologias, dividir assuntos, temas, momentos. Aqui é a hora que a gente vai aprender a fazer simpósio, seminário, debate, discussão, aula expositiva, aula online, tudo aqui nesse mundo, tudo. Já veja só, voltem aqui. Você estava lá junto com o povo, você inventou de investir na sua formação teológica, subiu em cima da linha e agora você se torna, além de tudo, um bom ensinador. Ah, mas quando eu vou para a educação cristã é só técnica? Ela é estritamente técnica, tá? Ela é estritamente técnica, ela vai apresentar para você a técnica da educação cristã. E o dom? Aí o dom é com você. Só que o dom, ele exige a experiência ou a prática. Você tem que ter oportunidade de ensinar. Ah, eu não sei ensinar utilizando tecnologia. Tá, você vai aprender. Você coloca a tecnologia para funcionar. Vai tropeçar várias vezes, mas uma hora você está dominando a tecnologia. Aí você vai ter dinheiro, você vai investir mais e mais em tecnologia. Aí vem as impressoras, aí vem o livro, aí vem as apostilas, aí vem a lousa, daqui a pouco vem a lousa digital, e daqui a pouco vem a videoconferência, pronto. Mas você tem que ter aqui a técnica, busca o dom de Deus, para Deus te dar o dom, aproveita cada oportunidade para você ser didático, quer dizer, passo a passo, como diz a frase do Denzel Washington em um filme, explica para mim como se eu fosse uma criancinha de 5 anos de idade, e você explica para o adulto de 50 anos como se ele tivesse 12, didática. Ele já entendeu? Agora a gente prossegue. Por isso essa matéria eu considero que ela é piloto. E a grande matéria das polêmicas mesmo, que é a matéria de escatologia. Polêmicas, e não dá para você estabelecer o cânon escatológico. Quer dizer, a escatologia canonizada, a escatologia verdadeira, autêntica e única que realmente vai acontecer. Porque a escatologia ela estuda profecias. E profecia, você tem milhares de profecias espalhadas nas escrituras, dá para você fazer ali um arranjo teológico e pensar mais ou menos. Mas é aqui onde você vai descobrir que existe a grande possibilidade de você estar certo e não estar certo. Só que você precisa de ter uma base para dizer o que está certo e o que não está certo, para você não ir para o caminho extremo, que é o caminho dos heresiarcas, né? Afirmar que Jesus Cristo já voltou, que a primeira ressurreição dos mortos literalmente já aconteceu, ou Jesus não volta mais, aquelas fantasias extraordinárias que a gente tem por aí afora. Então a gente começa com esse estrelão aí dessas primeiras matérias. E agora eu vou falar sobre as outras, que é ética, evangelismo, geopolítica e heresiologia. Vou dar oportunidade para vocês fazerem seus comentários.